Olha só, meu povo. Cheguem mais perto, ajeitem o banco e ponham o ouvido para escutar direito. Se vocês gostam de histórias de cangaço, já deixem aquele like aí embaixo que o coração de contador agradece. Se inscrevam no canal e comentem de onde estão me assistindo, que eu quero saber de que canto desse Brasilzão vocês vieram parar aqui. A história que vou contar hoje nasceu na Poeira Vermelha, correu no sangue quente da Caatinga e marcou o sertão que nem ferro em brasa marca o couro. É a lenda de Rufina do Beijo Partido, mulher que encantava sussurrando e matava em 2 golpes secos. Dizem que quando a lua minguava e o vento parava de soprar, ela surgia montada num cavalo preto, com lenço vermelho tremulando no pescoço e olhos que prometiam o céu, antes de entregar o inferno. Se aveste não, que essa história é braba e pede coragem para ser escutada até o fim. Era ano de 1897 quando o sertão conheceu Rufina pela primeira vez. Sol de rachar quenga de jumento castigava a feira de São Joaquim do Morro, e o povo se escondia debaixo das lonas esfiapadas que tremulavam feito fantasma no vento morno. Poeira vermelha subia dos cascos dos cavalos, misturava com suor de gente e fazia o ar grosso, pesado que nem promessa não cumprida. Foi nesse dia que ela apareceu. Primeiro foi só um murmúrio entre as comadres que vendiam rapadura na sombra do cruzeiro. "Oxente, que mulher é aquela ali?" sussurrava uma, apontando com o queixo pro lado da igreja de Taipa. "Nunca vi por essas bandas não." Rufina desceu do cavalo devagar, como quem tem o tempo do mundo nas mãos. Chapéu de couro bem assentado na cabeça, cartucheiras cruzadas no peito feito X de gente marcada, saia de couro curtido que abraçava as curvas sem pedir licença. No pescoço, um lenço vermelho que dançava com a brisa, e no dedo mindinho, um anel de ouro que tilintava baixinho toda vez que ela movia as mãos. Os homens pararam de conversar, as mulheres pararam de regatear, até os cavalos pararam de relinchar. O silêncio pesou que nem nuvem carregada de chuva, daquelas que prometem alívio, mas não sabem se vão cumprir. Ela não falava alto. Não precisava. Quando abriu a boca para pedir cachaça no boteco do Zé Tabarana, foi como se o vento levasse as palavras direto pro ouvido de cada cabra que estava ali. Voz macia, baixinha, do tipo que obriga a gente a se achegar para escutar direito. "Uma dose da boa, se faz favor", pediu encostando os cotovelos no balcão de madeira manchada. O velho Zé ficou parado feito boi no atoleiro, olhando para aqueles olhos fundos que pareciam guardar segredo do mundo. "Sim, sim, senhora", gaguejou, fumbling with trembling hands for the best bottle on the shelf. Os cangaceiros que bebericavam na mesa dos fundos se entreolharam. Eram cabras acostumados com mulher de todo tipo. As bravas, as mansas, as que choravam, as que gritavam. Mas nunca tinham visto nada igual àquilo. Beleza que cortava que nem faca afiada, mas sussurro que amolecia que nem mel quente. Rufina tomou a cachaça de um gole só, deixou 2 moedas de cobre no balcão e saiu como chegou. Devagar, sem pressa, sem olhar para trás. Mas o povo todo ficou olhando para ela até sumir na curva da estrada. A partir daquele dia, os boatos começaram a correr. Falavam que era filha de coronel fugida de casa. Outros juravam que era viúva de cangaceiro morto em fuzilaria. Tinha quem dissesse que era mulher de padre que largou os votos por amor. Mas uma coisa era certa. Quem conversava com Rufina saía diferente. Como se ela tirasse alguma coisa de dentro da gente e levasse embora. O primeiro a notar foi o Antônio da Venda, cabra esperto que vendia de tudo na feira. Depois de trocar 2 palavras com ela sobre o preço do fumo, ficou 3 dias falando sozinho, repetindo as mesmas frases baixinho. Como ela falou mesmo? Como foi que ela falou? Era como se o sussurro dela grudasse na mente da gente feito carrapato na orelha de boi. E assim, sem alarde, sem gritaria, sem fazer fuzuê, Rufina plantou sua semente no sertão. Uma semente pequena, mas que ia crescer e virar árvore grande, dessas que dão sombra e espinho. O passado de Rufina era terra que ninguém pisava sem se machucar.
Mas para entender o sussurro que ela carregava nos lábios e o gelo que guardava no peito, é preciso voltar no tempo, quando ela ainda era Maria Rufina, moça nova de 16 anos que morava numa casinha de taipa na vila de Pedra Branca. Era ano de 1893, época que o cangaço ainda engatinhava e os coronéis mandavam e desmandavam como Deus pequeno no sertão. Maria Rufina tinha olhos de esperança, cabelo solto que dançava no vento e sorriso que fazia qualquer cabra se esquecer do próprio nome. Foi numa festa de São João que o destino dela começou a se desenrolar feito novelo de linha nas mãos de criança danada. Fogueira alta queimava no meio da praça. Sanfona chorava música triste e alegre ao mesmo tempo, e o cheiro de milho assado misturava com fumaça e perfume de mulher arrumada. Rufina dançava de vestido azul florido, único vestido bom que possuía, herança da mãe que Nosso Senhor havia levado cedo demais. Os rapazes da vila se atropelavam para ganhar uma volta com ela, mas quem conseguiu foi João Marruá, cangaceiro novo do bando do capitão Silvério, que tinha chegado na vila fazia só 2 semanas. Marruá era bonito que dava gosto de ver. Cabelo preto penteado com brilhantina, bigode bem aparado, gibão de couro novo cravejado com botões de osso e esporas que tilintavam música no chão batido. Quando puxou Rufina para dança, foi como se o mundo parasse para ver. Que nome bonito, Maria Rufina. Ele sussurrou no ouvido dela enquanto dançavam. Mas posso te chamar só de Rufina? Maria é nome comum demais para mulher que nem você. E foi assim que ela perdeu o primeiro pedaço do nome. E ganhou o primeiro pedaço do coração partido. As semanas que se seguiram foram de encantamento puro. João Marruá aparecia na casa dela todo final de tarde, quando o sol esfriava e dava gosto de conversar na porta. Trazia presentes pequenos, mas cheios de promessa. Um pente de madrepérola, um lenço vermelho de seda, um anel dourado que jurava ter comprado na feira de Campina Grande. Vou te tirar daqui, Rufina, prometia, segurando as mãos dela entre as suas. Conheço uma terra longe, onde ninguém vai nos achar. Terra boa para plantar, com água que corre o ano todo e casa grande esperando dona. Rufina acreditava. Como não acreditar num homem que falava com voz de veludo e olhava com olhos de promessa? As palavras dele eram mel na ferida da vida dura, sonho bom em meio à realidade seca. A primeira vez que se beijaram foi debaixo do juazeiro velho que ficava na saída da vila. Beijo demorado, gostoso, que sabia a esperança e futuro. Rufina fechou os olhos e sentiu que finalmente a vida começava de verdade. Semana que vem eu volto para te buscar. Marruá prometeu. Se arrume, pegue suas coisas e me espere aqui mesmo, nesse lugar. Vamos embora antes do sol nascer. Mas João Marruá mentiu. Mentiu como homem que tem o demônio solto na língua. Na verdade, ele estava devendo dinheiro ao capitão Silvério, dívida de jogo que crescia feito mato no sereno. Quando o capitão disse que ia cobrar com ferro quente, Marruá ofereceu outra moeda de troca. Informação sobre uma moça bonita e sozinha que seria presa fácil para quem quisesse se divertir. A emboscada aconteceu no lugar combinado. Rufina esperava o amor da vida e encontrou 5 homens armados que riram da cara dela. Riram do vestido azul, riram do embrulhinho de roupas, riram da esperança boba que ela carregava no peito. O que fizeram com ela naquela noite, o sertão tentou esquecer, mas Rufina nunca esqueceu. Cada humilhação, cada dor, cada lágrima que derramou se transformou em gelo na alma e ferro na vontade. Quando finalmente conseguiu fugir, já não era mais Maria Rufina, a moça dos olhos de esperança. Era só Rufina, mulher de olhar vazio e coração rachado. O primeiro beijo havia se partido, e com ele partiram-se também a inocência, a confiança e a capacidade de amar sem desconfiar. Dali para frente, todo beijo que desse seria quebrado. Metade carinho, metade castigo. 3 dias, Rufina ficou perdida na caatinga fechada, caminhando que nem alma penada em busca de água e sombra. O vestido azul virou trapo, os pés descalços sangraram nas pedras, e o sol castigava sem piedade aquela criatura quebrada que insistia em não morrer. No terceiro dia,
Quando já não aguentava mais, ela avistou fumaça subindo lá adiante. Era uma casinha de taipa perdida no meio do nada, onde morava Dona Chiquinha, benzedeira velha que conhecia todos os segredos do mato e alguns que nem o mato sabia. Chiquinha era mulher de idade, cabelo branco preso com grampo de osso, mãos cheias de veias saltadas e olhos pequenos que viam além do que estava na frente. Quando viu Rufina cambaleando na direção do terreiro, não fez pergunta. Apenas estendeu um gurde de água fresca e disse: "Entre, menina. O que passou, passou. O que vem, a gente vai ver." Durante uma semana inteira, Rufina ficou de cama, falando coisas sem sentido, chorando lágrimas que pareciam não ter fim e se debatendo contra inimigos que só ela enxergava. Dona Chiquinha cuidou dela com paciência de mãe, dando chás de erva cidreira para acalmar, fazendo garrafadas para fortalecer o corpo e rezas bravas para espantar os males da alma. "Essa menina morreu, Chiquinha", falava para si mesma a benzedeira, olhando para Rufina que dormia inquieta. "Agora é ver que criatura vai nascer no lugar dela." A resposta veio no 8º dia. Rufina acordou diferente. Os olhos não tinham mais lágrima, a voz não tremia mais, e quando pediu um espelho para ver o rosto, foi como se estivesse olhando uma estranha. "Dona Chiquinha", disse com voz calma, sem pressa, "a senhora tem alguma roupa de homem que possa me emprestar?" A velha benzedeira estudou aquela criatura por um tempo longo. Não era mais a menina machucada que tinha chegado ali. Também não era mulher feita. Era algo no meio, algo novo, algo perigoso. "Tenho sim, menina. Mas me diga uma coisa. Que nome você quer que eu chame você daqui pra frente?" "Rufina. Só Rufina. O resto morreu." Chiquinha assentiu devagar. Sabia reconhecer gente que tinha atravessado o rio da morte e voltado para contar. Eram sempre diferentes, sempre mais frios, sempre mais perigosos. "Está bem, Rufina. Mas antes de te dar as roupas, preciso te ensinar umas coisas." Durante 2 meses, Dona Chiquinha ensinou a Rufina tudo que uma mulher sozinha no sertão brabo precisava saber. Como atirar com espingarda velha sem errar o alvo. Como manejar faca de ponta e lâmina sem se cortar. Como cavalgar feito homem, com as pernas abertas e o corpo firme na sela. Mas o mais importante que ensinou foi sobre o poder do silêncio. "Escute bem, menina", falava enquanto ensinava Rufina a amarrar cartucheira cruzada no peito. "Homem que grita, todo mundo escuta e se prepara. Mulher que grita, chamam de louca e fingem que não ouvem. Mas mulher que sussurra, ai, essa é perigosa. Essa faz todo mundo parar para prestar atenção." Rufina absorvia cada palavra feito terra seca absorve chuva. Aprendia que carinho desarma mais que força. Que beijo abre mais porta que chute. Que sussurro chama mais atenção que grito. "Mas cuidado com uma coisa, Rufina", advertiu a benzedeira. "Poder sobre o homem é que nem cachaça. Bebe demais, vicia. E vício sempre cobra seu preço no final." No dia em que Rufina partiu, Dona Chiquinha lhe deu 3 presentes. Um cavalo preto manso e ligeiro, uma pistola pequena que cabia na palma da mão e um lenço vermelho. "O cavalo vai te levar onde precisar. A pistola vai te proteger quando precisar. E o lenço..." A velha fez uma pausa longa. "O lenço é para você nunca esquecer de onde veio." Rufina amarrou o lenço no pescoço, montou no cavalo e olhou uma última vez para a casinha de taipa que tinha sido seu renascimento. "Obrigada, madrinha", disse usando pela primeira vez a palavra que carregaria para o resto da vida quando se referia à benzedeira. "Vai em paz, menina. E lembre-se, não existe beijo inocente. Todo beijo é promessa ou despedida." Quando Rufina sumiu na curva da estrada, Dona Chiquinha ficou parada no terreiro por muito tempo, mexendo nas contas do rosário e murmurando orações. Sabia que tinha acabado de soltar no mundo algo que não podia mais controlar. Tinha enterrado uma moça inocente e dado à luz uma mulher perigosa. O sertão não sabia ainda, mas acabava de ganhar sua nova lenda. Os primeiros meses depois da casa de Dona Chiquinha foram de aprendizado puro.
Rufina vagava pelo sertão feito alma em busca de corpo, testando os ensinamentos da benzedeira, descobrindo o poder que carregava na voz baixa e no olhar que prometia segredos. Era no povoado de Angicos que ela parou primeira vez para testar o que havia aprendido. Lugar pequeno, poeirento, onde viviam uns 30 almas contadas, 2 vendas, uma igreja sem padre e um coronel mandão que se chamava Inácio Ferreira. Coronel Inácio era homem de uns 50 anos, barrigudo, bigode grisalho encerado, sempre de paletó escuro, mesmo com o sol rachando. Mandava em tudo e em todos, decidia quem casava com quem plantava o quê, e quem podia ou não passar pela estrada que cortava suas terras. Rufina chegou numa tarde de setembro, quando o vento sul soprava quente e carregava cheiro de terra sedenta. Desceu do cavalo devagar na frente da venda do seu Damião e amarrou as rédeas sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. Os homens que jogavam dominó debaixo da mangueira pararam de mexer as pedras. As mulheres que lavavam roupa na bica pararam de bater o pano molhado. Até os cachorros pararam de latir. "Boa tarde", disse Rufina, e a voz dela cortou o silêncio feito faca bem afiada cortando o queijo fresco. Seu Damião, dono da venda, ficou parado atrás do balcão feito boi no coxo vazio. Nunca tinha visto mulher assim, bonita que dava medo, calma que dava desconfiança, e aquele jeito de falar baixo que obrigava a gente a parar tudo para escutar. Boa tarde, moça", gaguejou, limpando as mãos suadas no avental. "Em que posso ajudar?" "Quero falar com o homem que manda por aqui", Rufina respondeu, encostando os cotovelos no balcão. "Tenho uma proposta que pode interessar." A notícia voou mais rápido que urubu faminto. Em meia hora, Coronel Inácio estava na venda, de peito estufado e cara de quem não leva desaforo para casa. Trazia 2 capangas armados, Zé Grande e Manuel Curto, cabras conhecidos por resolver problema na bala. "Ouvi dizer que uma mulher quer falar comigo", rosnou Inácio, parando na porta da venda. "Que conversa é essa que não pode esperar eu mandar chamar?" Rufina se virou devagar, estudou o coronel de cima a baixo com aqueles olhos fundos e sorriu. Sorriso pequeno, apenas no canto da boca, do tipo que deixa dúvida se é bom ou ruim. "Coronel Inácio Ferreira", disse ela, e o nome do homem saiu da boca dela como se fosse reza ou maldição. "Prazer conhecer o senhor. Sou Rufina." O coronel ficou sem palavras. Esperava encontrar alguma cabocla atrevida pedindo esmola ou trabalho. Não esperava aquela criatura que falava o nome dele como se conhecesse há anos. Que você quer, mulher?" "Conversar, só conversar. Em particular, se não for incômodo." Inácio olhou para os capangas, olhou para os homens que fingiam jogar dominó, mas prestavam atenção em cada palavra. Olhou de novo para Rufina. Algo naqueles olhos dele dizia que não era boa ideia, mas orgulho de macho falou mais alto. "Está bem. Vamos pro escritório." O escritório do coronel ficava nos fundos da casa grande, sala pequena com mesa de madeira escura, cadeira de couro rachado e um crucifixo na parede que parecia vigiar os pecados de quem ali entrava. Rufina se sentou sem ser convidada, cruzou as pernas devagar e pousou as mãos no colo. Inácio fechou a porta e ficou de pé, tentando mostrar autoridade. "Agora fala. Que você quer?" "Quero que o senhor me dê passagem livre por suas terras", Rufina disse, e a voz dela encheu a sala pequena feito perfume caro. "Sem perguntar para onde vou nem de onde venho." Inácio soltou uma gargalhada grossa. "Mulher, você endoidou? Acha que pode chegar aqui e mandar em mim?" "Não estou mandando, estou pedindo." Rufina se levantou devagar, deu 2 passos na direção dele, com carinho. Foi então que aconteceu. Rufina se aproximou mais, pôs a mão no peito do coronel, olhou nos olhos dele e sussurrou: "Homem importante como o senhor merece ser tratado com respeito. E eu sei tratar homem importante." Inácio sentiu as pernas amolecerem. A voz dela era mel quente derramado no ouvido, promessa de coisas que ele nem sabia que queria. Quando ela se aproximou mais ainda, quando o perfume dela misturou com o cheiro de couro da sala,
quando os lábios dela quase encostaram nos dele. "Por favor?" ela pediu, num sussurro que era mais carinho que palavra. "Sim", Inácio respondeu antes mesmo de pensar. "Claro que sim." Rufina sorriu, deu um beijo leve na bochecha dele e se afastou. "Obrigada, coronel. O senhor é muito gentil." Quando ela saiu da sala, Inácio ficou parado, feito toco de árvore, tentando entender o que tinha acontecido. Só sabia que tinha concordado com alguma coisa, mas não lembrava direito com o quê. Do lado de fora, Rufina montou no cavalo com o coração batendo acelerado. Não de medo, mas de descoberta. Acabava de entender o que Dona Chiquinha tinha tentado ensinar. O poder do sussurro, do carinho fingido, da promessa não cumprida. Homem que grita, todo mundo escuta e se prepara. Mulher que sussurra faz todo mundo parar para escutar e baixar a guarda. Era uma arma nova, mais perigosa que pistola, mais certeira que rifle. E ela acabava de aprender como usar. Foi na cidade de Quixadá que Rufina aperfeiçoou seu método. Lugar maior que os povoados por onde tinha passado, com ruas de pedra, casas de telha e gente que fingia ter mais importância do que realmente possuía. O alvo se chamava Capitão Norberto Viana, ex-militar que agora cuidava de botar ordem na cidade por conta própria. Homem alto, magro, sempre de farda bem passada e botas engraxadas que tilintavam música no chão de pedra. Era conhecido por 3 coisas: coragem na briga, pontaria certeira e fraqueza por mulher bonita. Rufina chegou numa quinta-feira de manhã, quando o mercado fervia de gente e o sol ainda não havia começado a castigar de verdade. Desceu do cavalo na frente da igreja matriz e se benzeu devagar, como mulher de fé que pede proteção antes de entrar em lugar santo. Era encenação pura, mas funcionou. Em 5 minutos, metade da cidade já sabia que tinha chegado uma mulher bonita e religiosa, do tipo que frequenta a missa e reza o terço todas as noites. Capitão Norberto mordeu a isca igual peixe faminto. No domingo seguinte, quando Rufina apareceu na missa das 8, ele estava lá, sentado no banco da frente, de farda engomada e cabelo penteado com brilhantina, tentando chamar atenção, sem parecer que estava tentando. Depois da missa, ele se aproximou. "Desculpe incomodar, moça", disse, tirando o cap da cabeça. "Sou o Capitão Norberto, responsável pela ordem da cidade. Notei que a senhora é forasteira e quis me apresentar caso precise de alguma coisa." Rufina sorriu tímido, baixou os olhos como moça de família bem criada e respondeu com voz baixinha: "Muito gentil da parte do senhor, capitão. Sou Rufina, estou de passagem, mas pretendo ficar alguns dias descansando. Se permite a pergunta, onde está hospedada?" "Na pensão da dona Militina." Rufina fez uma pausa, olhou em volta como se tivesse medo de alguém ouvir e sussurrou: "Mas confesso que não me sinto muito segura. Lugar de muito movimento, muito barulho. Era a abertura que Norberto esperava. Se me permite, posso indicar uma casa mais reservada. Tenho uma propriedade pequena aqui perto. Casa simples, mas confortável, onde a senhora estaria mais protegida. O senhor seria tão gentil assim? Seria uma honra." A casa ficava no fim da rua principal, construção de taipa rebocada com 3 cômodos e um quintal cercado por cerca de madeira. Lugar perfeito para quem queria privacidade, ou para quem queria cometer crime sem testemunha. Rufina se mudou no mesmo dia. Norberto ajudou a carregar os poucos pertences dela, ofereceu jantar, providenciou velas extras para a iluminação noturna. Fazia questão de passar ali todo final de tarde, sempre com desculpa diferente. Ver se estava tudo bem, trazer alguma coisa da mercearia, perguntar se não precisava de nada. Na 4ª visita, Rufina estava esperando na porta, com vestido azul bem justo no corpo e cabelo solto caindo nos ombros. "Capitão", disse ela quando ele chegou, "queria agradecer toda a gentileza do senhor. Não sei como posso retribuir tanta bondade." "Não precisa retribuir nada, Rufina. É um prazer ajudar." Mesmo assim, ela se aproximou, pôs a mão no braço dele. "Entre, por favor. Fiz um cafezinho."
O café estava forte, cheiroso, servido em xícaras de porcelana que ela tinha arranjado sabe Deus onde. Norberto bebeu devagar, saboreando não só a bebida, mas a companhia daquela mulher que o deixava nervoso só de olhar. O senhor deve ter muitas histórias para contar, Rufina disse, sentando mais perto dele no pequeno sofá de madeira. Vida de militar deve ser cheia de aventuras. E Norberto começou a falar. Falou das batalhas que tinha lutado, dos bandidos que tinha perseguido, das vezes que escapou da morte por pouco. Conforme falava, Rufina se aproximava mais. Fazia perguntas no ouvido dele, ria baixinho das graças que ele contava, pousava a mão na perna dele toda vez que demonstrava admiração. Quando ele menos esperou, ela estava quase sentada no colo dele. "Capitão!" sussurrou ela tão perto que o bafo quente batia na orelha dele. "Posso fazer uma pergunta indiscreta?" "Pode", ele respondeu com a voz rouca. "O senhor já foi beijado por uma mulher de verdade?" Foi então que Norberto perdeu a compostura completamente. Virou para ela, segurou o rosto dela entre as mãos e disse: "Não, nunca." Rufina sorriu, daquele sorriso pequeno que prometia o céu. Se aproximou devagar, como se fosse dar o beijo mais gostoso do mundo. E foi quando aconteceu. Primeiro golpe. A faca pequena que ela carregava escondida na saia entrou entre as costelas dele, certeira, silenciosa. Norberto abriu os olhos esbugalhados. Tentou gritar, mas só saiu um gemido abafado. Segundo golpe, ela torceu a lâmina e puxou para cima, cortando tudo que era importante lá dentro. Norberto caiu no chão feito saco de farinha, olhando para ela sem entender o que tinha acontecido. Rufina se ajoelhou do lado dele, limpou a faca no paletó dele e sussurrou: "Obrigada pela casa, capitão. Foi muito gentil da sua parte." Ele morreu com os olhos abertos, ainda tentando decifrar o enigma daquela mulher que prometia beijo e entregava a morte. Rufina arrumou a casa como se nada tivesse acontecido. Lavou a faca no riacho dos fundos e esperou o sol nascer para partir. Deixou o corpo onde estava, sentado no sofá como se estivesse dormindo. Só descobriram 3 dias depois, quando o cheiro começou a incomodar os vizinhos. Foi assim que Rufina descobriu seu método perfeito: 2 golpes e uma sentença. O primeiro para garantir que não grite, o segundo para garantir que não viva. E tudo temperado com sussurro e promessa de beijo que nunca vem. A fama começou a correr pelas estradas feito poeira levantada por boiada. Primeiro foram só cochichos nas feiras. Mulher bonita que aparecia do nada, enfeitiçava homem importante e deixava corpo para trás. Depois viraram histórias contadas nos alpendres. A cangaceira que matava com carinho, que sussurrava a morte no ouvido da vítima. Por último viraram lenda. O lenço vermelho que Dona Chiquinha tinha dado para Rufina se transformou no símbolo do medo. Sempre amarrado no pescoço, sempre tremulando no vento, sempre anunciando que a morte andava por perto vestida de mulher. Cuidado com a do lenço vermelho, advertiam as mães para os filhos. Se ela chegar na sua cidade, some de casa até passar. Se você ver lenço vermelho tremulando na estrada, avisavam os tropeiros uns aos outros: mude de caminho, mesmo que tenha que dar volta de légua. Foi assim que Rufina virou mais que cangaceira. Virou assombração. O terceiro homem que ela matou foi em Sobral, cidade grande com casas de 2 andares e ruas largas onde cavalo corria à vontade. O alvo era Dr. Eliseu Nascimento, advogado rico que ganhava dinheiro defendendo coronel em briga de terra e político em rolo de eleição. Dr. Eliseu era homem instruído, lia jornal de Fortaleza, usava óculos de armação dourada e falava palavras difíceis que impressionavam os caboclos. Morava numa casa grande na rua principal, com portão de ferro e jardim com flores importadas que regava toda manhã antes do café. Rufina chegou em Sobral numa segunda-feira de março, quando a chuva grossa tinha lavado as ruas e deixado tudo limpo e cheiroso. Se hospedou na pensão da viúva Conceição e passou os primeiros dias observando, estudando, aprendendo os costumes da cidade e os hábitos do doutor.
Descobriu que ele tomava café toda manhã na confeitaria do português Antônio, sempre à mesma mesa, sempre lendo o mesmo jornal. Descobriu que almoçava em casa e jantava no hotel dos viajantes. Descobriu também que era viúvo há 5 anos e morava sozinho com apenas uma empregada velha e surda. Perfeito. Na quinta-feira, Rufina apareceu na confeitaria vestida como dama da cidade. Saia longa azul marinho, blusa branca de manga comprida, cabelo preso num coque elegante e um chapeuzinho pequeno com véu. Só o lenço vermelho no pescoço denunciava quem ela realmente era. Sentou na mesa ao lado da do doutor e pediu café com leite e pão doce. Fez questão de abrir um livro na mesa, fingindo ler enquanto prestava atenção na conversa dele com outros fregueses. No segundo dia, ela deixou o livro cair sem querer, quando se levantou para ir embora. Doutor Eliseu, educado como todo homem de estudo, se apressou em apanhar o livro e devolver. Desculpe o incômodo, senhora, disse ele, entregando o livro com uma pequena reverência. A senhora está lendo Machado de Assis. Excelente escolha. Obrigada, doutor. Rufina respondeu, baixando os olhos como moça tímida. Confesso que algumas passagens são difíceis demais para meu entendimento. Não tive educação refinada como as damas da capital. Permita-me discordar. Qualquer pessoa que escolhe ler Machado possui refinamento natural. Eliseu sorriu, orgulhoso de poder exibir conhecimento. Se me permite a indelicadeza de me apresentar sem intermediação, sou Eliseu Nascimento, advogado. Rufina. Muito prazer, doutor. A senhora é de Sobral? Não, estou de passagem. Vim resolver uns assuntos de herança, questões de família, sabe como é. A palavra herança acendeu os olhos do doutor, advogado que prestava atenção quando se falava de dinheiro. Se posso oferecer meus serviços profissionais, começou ele. O senhor seria tão gentil? Confesso que estou um pouco perdida com todos esses papéis e leis. Foi assim que começou o cerco. Durante uma semana, Dr. Eliseu se ofereceu para ajudar Rufina com os papéis de herança que ela inventava conforme a necessidade. Explicava leis, dava conselhos, oferecia chá na casa dele quando os assuntos ficavam muito complicados para discutir em público. Rufina representava perfeitamente o papel da viúva rica e ingênua que precisava de proteção masculina para lidar com negócios. Suspirava na hora certa, fazia perguntas bobas que inflavam o ego dele, agradecia com olhos brilhantes toda vez que ele resolvia algum problema inventado. Na sexta reunião, quando já estava escuro e a empregada tinha ido embora, Dr. Eliseu ofereceu um cálice de vinho do Porto para comemorar a resolução de mais uma questão legal. Doutor, disse Rufina, bebericando o vinho devagar, como posso agradecer tanta gentileza? O senhor tem sido um anjo na minha vida. Não precisa agradecer, Rufina. É um prazer ajudar uma dama tão especial. Ela se aproximou dele no sofá de couro da sala de visitas. A luz das velas fazia dançar sombras nas paredes, e o perfume dela misturava com o cheiro de cera derretida e vinho. Posso fazer uma confissão? Sussurrou ela. Claro. Às vezes sinto que o senhor entende minha alma melhor que eu mesma. Rufina pôs a mão no peito dele, bem devagar. É possível um homem tão sábio interessar-se por uma mulher tão simples? Dr. Eliseu perdeu toda a compostura de homem educado. Puxou ela para o colo, segurou o rosto dela entre as mãos e disse com voz trêmula: Rufina, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Então me beije. Ela sussurrou. Me beije como se fosse a última coisa que o senhor vai fazer na vida. Foi exatamente isso. Quando ele se inclinou para beijar, Rufina fez o movimento que já tinha ensaiado tantas vezes. Primeiro golpe, a faca entrou por baixo das costelas, no lugar exato onde sabia que ficava o coração. Segundo golpe, ela girou a lâmina e puxou para cima, cortando tudo. Dr. Eliseu morreu com os lábios quase tocando os dela, sem entender como um beijo podia virar morte tão rápido. Rufina limpou a faca na roupa dele, ajeitou o lenço vermelho no pescoço e saiu da casa como se estivesse saindo de uma visita social.
Na manhã seguinte, quando acharam o corpo, descobriram algo que fez a lenda crescer ainda mais. Amarrado no pescoço do doutor, junto com a gravata, havia um pedacinho de pano vermelho. A partir daquele dia, o lenço vermelho não era mais só símbolo de Rufina. Era marca registrada, assinatura que ela deixava nos crimes. Aviso para o sertão inteiro de que a mulher do beijo partido tinha passado por ali. E que ia voltar. A fama de Rufina se espalhava pelo sertão feito fogo em pasto seco. Era nas feiras que as histórias corriam mais ligeiro, passando de boca em boca junto com o troco das compras e o gole da cachaça compartilhada. Na feira de Caruaru, debaixo da lona rasgada onde vendiam rapadura e castanha, as comadres cochichavam enquanto escolhiam o melhor pedaço de carne seca. Comadre, soube da história lá de Sobral. Que história, comadre? Do doutor que acharam morto na própria casa, com um pano vermelho amarrado no pescoço. Ave Maria! E quem foi? Dizem que foi aquela mulher, a do lenço vermelho, a que mata homem com beijo. Na mesa de madeira manchada onde os tropeiros bebiam cachaça depois de vender o gado, a conversa era sempre a mesma. Compadre, você que anda muito por essas estradas, já viu a tal da Rufina? Não vi não, e nem quero ver. Dizem que é bonita que nem santa, mas perigosa que nem cobra coral. Verdade. Meu cunhado que mora lá pras bandas de Quixadá, jura que ela encanta homem só com o olhar, e mata com 2 golpes certeiros. Primeiro pra calar, segundo pra matar. No boteco do Zé da Quitanda, onde os cangaceiros paravam pra molhar a garganta antes de seguir viagem, as histórias ganhavam tempero de admiração e medo misturados. Essa Rufina é cabra esperta, sabe usar a beleza como arma. Esperta e perigosa. Homem que se mete com ela vira defunto. Mas que defunto bonito. Dizem que morrem com um sorriso na cara, pensando que vão ser felizes. O que mais intrigava era o método. Nenhum tiro, nenhum grito, nenhuma briga. Só carinho fingido, sussurro envenenado e 2 golpes secos que mandavam qualquer valentão pro cemitério. Era na cantina da Dona Zefinha, em Campina Grande, que se reuniam as mulheres para falar da cangaceira que virava o jogo a favor delas. Essa Rufina tá mostrando que mulher também pode ser temida. Pois é, comadre. Os homens pensam que a gente é só para cozinhar e parir filho. Rufina prova que mulher que sabe usar a cabeça é mais perigosa que homem que só sabe usar a força. Mas nem tudo era admiração. Nas igrejas, os padres falavam dela como tentação do demônio. Cuidado, meus filhos, com a mulher que promete prazer e entrega perdição. Essa criatura é instrumento de Satanás, enviada para testar a fé dos homens de bem. Rezem pela alma dela, que está perdida nas trevas do pecado. Os coronéis começaram a se precaver. Mandaram avisos uns para os outros. Cuidado com forasteira bonita demais. Não receba mulher desconhecida em casa. Se aparecer alguém com lenço vermelho, mande embora na hora. Mas Rufina era esperta. Sabia que a fama podia virar contra ela. Por isso começou a mudar de aparência, a usar disfarces, a inventar histórias diferentes em cada lugar. Às vezes era viúva rica procurando onde investir dinheiro. Outras vezes era moça de família fugida de casamento forçado. Podia ser beata em peregrinação ou comerciante de tecidos finos vindos da capital. O que não mudava nunca era o lenço vermelho. Sempre presente, sempre tremulando, sempre anunciando quem ela era para os que sabiam decifrar os sinais. Foi numa feira de gado em Feira de Santana que Rufina ouviu pela primeira vez seu próprio nome cantado em verso de cordel. Chegou no sertão uma mulher, de beleza sem comparação, Rufina do beijo partido que encanta o coração. Mas cuidado, cabra macho, que esse beijo é perdição. O cordelista era um velho cego chamado Firmino, que tocava viola e cantava histórias em troca de moedas e comida. Quando chegou na parte que falava dela, Rufina parou para escutar, escondida entre as pessoas que se aglomeravam em volta do poeta, com lenço vermelho no pescoço e faca escondida na saia. Ela mata sem fazer barulho, deixa só o corpo na praia, do rio da vida cortado por sua lâmina tão saia.
Era estranho ouvir a própria vida virar literatura. Ouvir os crimes transformados em arte, o sofrimento dela transformado em entretenimento para os outros. Mas Rufina não ficou com raiva. Ficou orgulhosa. Significava que tinha deixado de ser só mais uma cangaceira perigosa. Tinha virado lenda. E lenda dura mais que gente, atravessa gerações, vira imortal. Quando o cordelista terminou de cantar e o povo começou a se espalhar, Rufina se aproximou dele e pôs uma moeda de ouro na viola. "Obrigada pela música, seu Firmino", disse baixinho. O velho cego ergueu a cabeça, farejou o ar como cachorro que sente cheiro conhecido e sorriu. "De nada, menina. E pode ficar tranquila. Quem vira verso de cordel nunca morre de verdade." Rufina se afastou sem responder, mas carregando no peito uma certeza nova. Tinha nascido Maria Rufina, virado Rufina do Beijo Partido. E agora estava se transformando em algo maior que ela mesma. Estava virando mito. O homem mais poderoso da região era Coronel Trajano Pereira das Neves, dono de terras que se estendiam por 3 municípios, rebanhos que se contavam aos milhares e influência que chegava até a capital. Usava sempre colete de seda, corrente de ouro atravessada no peito e um relógio de bolso que tinha pertencido ao próprio imperador Dom Pedro, segundo ele gostava de contar. Trajano era diferente dos outros alvos de Rufina. Mais velho, mais experiente, mais desconfiado. Tinha 58 anos bem vividos, 4 fazendas, 2 casas na cidade, uma na capital, e fama de não se deixar enganar por ninguém. Era também o único homem do sertão que não tinha medo dela. "Essa tal de Rufina é invenção de gente medrosa", costumava dizer nas rodas de conversa. "Mulher que mata homem valente só existe em história de cordel. Na vida real, cabra que presta não se deixa enganar por saia bonita." Quando os amigos avisavam para ele tomar cuidado com forasteira, Trajano ria e batia no relógio de ouro. "Velho que nem eu não chegou até aqui sendo besta. Se essa mulher aparecer, vai ver como é que se trata gente perigosa." O desafio chegou aos ouvidos de Rufina numa segunda-feira chuvosa, contado por um vaqueiro bêbado na venda do Antônio Melado em Canindé. O vaqueiro, que trabalhava numa das fazendas do coronel, repetia as palavras do patrão com orgulho de quem serve homem valente. "Meu patrão falou que se a tal da Rufina quiser testar se é macho mesmo, pode aparecer lá na fazenda. Vai aprender como o coronel de verdade trata cabra atrevido." Rufina escutou tudo calada, mexendo devagar uma xícara de café que já estava frio há muito tempo. Quando o vaqueiro saiu, cambaleando de cachaça, ela se virou para o vendeiro e perguntou: "Esse coronel Trajano é muito conhecido por aqui?" "Conhecido e respeitado", respondeu Antônio, limpando o balcão com pano sujo. "Homem de palavra, paga bem quem trabalha para ele, mas não leva desaforo de ninguém." "Onde fica a fazenda?" 3 léguas daqui, pro lado do poente. Casa grande branca, portão de ferro, cerca nova. Não tem como errar." Rufina pagou o café e saiu sem pressa. Mas por dentro, o sangue fervia. Ninguém desafiava Rufina do Beijo Partido, e ficava por isso mesmo. A fazenda Olho d'Água era tudo que Antônio tinha falado, e mais um pouco. Casa grande de 2 andares com varanda larga, jardim bem cuidado, cavalos de raça pastando no piquete cercado. Era riqueza que se via de longe, poder que não precisava provar nada para ninguém. Rufina chegou numa tarde de quinta-feira, quando o sol já amolecia e dava gosto de conversar na sombra do alpendre. Veio vestida de comerciante de tecidos finos, saia escura bem cortada, blusa de renda branca, cabelo preso em coque elegante e uma mala de couro que fingia estar cheia de fazendas caras. O único sinal de quem ela realmente era estava no lenço vermelho, que usava desta vez como cinto na cintura. Coronel Trajano a recebeu na sala principal, sentado numa poltrona de couro com taxas de metal, cercado por retratos de família e troféus de caça. Era homem imponente mesmo sentado, cabelo grisalho penteado para trás, bigode bem aparado, olhos pequenos mas atentos que pareciam ver através das pessoas. "A senhora é quem?"
Perguntou sem se levantar, sem tirar o charuto da boca. Rufina Teixeira, comerciante de tecidos finos. Ela respondeu fazendo uma pequena reverência. Vim oferecer ao senhor as melhores fazendas que chegaram da capital. Não preciso de tecido. Tenho costureira que vai buscar o que preciso na cidade. Imagino que sim. Homem da importância do senhor deve ter tudo do bom e do melhor. Rufina sorriu e se aproximou devagar. Mas o que trago é especial. Seda pura, renda francesa, linho importado. Coisas que nem na capital se acha fácil. Trajano estudou ela de cima a baixo. Bonita era, não podia negar. Mas tinha visto muita mulher bonita na vida. E nenhuma tinha conseguido tirar dele mais que algumas moedas e algumas horas de diversão. Mostre então o que trouxe. Rufina abriu a mala devagar, como quem desvenda tesouro. Lá dentro estava tudo o que tinha prometido. Sedas coloridas, rendas delicadas, linhos macios que custavam caro em qualquer lugar. Era investimento que ela tinha feito especialmente para essa ocasião, comprando com dinheiro roubado dos outros crimes. "Que acha deste azul marinho, coronel?" Perguntou, desenrolando um tecido que brilhava à luz das velas. "Seria perfeito para colete de homem elegante como o senhor." Trajano se levantou para tocar o tecido. Era macio mesmo, de qualidade. "Quanto quer por essa peça?" "Pro senhor faço preço especial." Rufina se aproximou mais, fingindo medir o tecido contra o peito dele. Homem distinto merece tratamento distinto. Foi quando ela sentiu o cano da pistola encostado nas costelas. "Devagar aí, moça," disse Trajano sem alterar o tom de voz. "Pensei que você fosse mais esperta." Rufina congelou. Nenhum dos outros tinha descoberto tão rápido. "Não sei do que o senhor está falando." Rufina do beijo partido. "Achei que ia conseguir me enganar como enganou os outros bobalhões." Trajano riu baixinho. "Sou velho demais e esperto demais para cair nessa lábia." "Como o senhor soube?" O lenço vermelho na cintura. E esse jeito de falar baixinho, como se estivesse contando segredo. "Já ouvi falar de você." Rufina calculou as chances. A pistola estava firme, o dedo dele no gatilho, e ela estava longe demais da própria faca. "E agora?" perguntou. "Agora você vai sair da minha casa devagar e nunca mais voltar. Se tentar alguma coisa, morre aqui mesmo." "O senhor não vai me entregar para a polícia?" Trajano guardou a arma e voltou para a poltrona. "Para quê? Você só mata homem besta que se deixa enganar." Prestou um favor pro sertão, limpando uns bobos que estavam ocupando espaço à toa. Rufina arrumou os tecidos na mala, fechou e se dirigiu para a porta. Antes de sair, se virou. "Coronel, o senhor é mesmo muito esperto." Esperto e velho, combinação que mantém homem vivo. Mas todo mundo tem ponto fraco. Trajano tirou o relógio do bolso, olhou as horas e sorriu. "O meu você nunca vai descobrir, menina. Pode ter certeza." Rufina saiu da fazenda derrotada, mas não quebrada. Era a primeira vez que alguém a desmascarava sem cair na armadilha. Primeira vez que saía de um lugar sem deixar corpo para trás. Mas enquanto cavalgava de volta para a estrada, uma certeza crescia no peito. Ia descobrir o ponto fraco do coronel Trajano. E quando descobrisse, ia provar que não existia homem valente demais para o beijo partido. A fama de Rufina já tinha chegado aos ouvidos dos bandos de cangaço que corriam o sertão. E fama grande demais sempre desperta dois sentimentos nos cabras do mato: admiração e desconfiança. Foi no esconderijo da grota do Angico que ela encontrou pela primeira vez um bando completo. 15 homens armados até os dentes, comandados por um cabra chamado Ezequiel Ferrabras, conhecido por 3 léguas de distância pela pontaria certeira e pelo temperamento danado. Rufina chegou lá por acaso, procurando lugar para passar a noite depois de uma tarde cavalgando sob sol de rachar. A grota era escondida entre pedras grandes, com água corrente e sombra boa. Lugar perfeito para quem não queria ser achado. Quando desceu do cavalo para beber água, ouviu o barulho inconfundível de ferrolho de rifle sendo puxado. "Pare aí, criatura!"
gritou uma voz grossa por trás das pedras. Quem é você e que quer aqui? Sou o viajante procurando pouso. Rufina respondeu devagar, sem fazer movimento brusco. Não sabia que o lugar estava ocupado. 3 homens saíram do esconderijo, rifles apontados. O que falava era um cabra alto, magro, com cicatriz cortando a cara do olho esquerdo até o queixo. Viajante sozinha, de noite armada? O homem riu sem alegria. Conta outra. Mulher sozinha neste sertão precisa andar armada, Rufina disse, apontando para o cabo da faca que aparecia na cintura. Senão vira pasto de urubu. Foi então que um dos cangaceiros reparou no lenço vermelho amarrado no pescoço dela. Espera aí, Zé Preá, disse para o companheiro. Olha esse lenço vermelho. Será que é... Que é o quê? A tal da Rufina, a que mata homem com beijo. O silêncio pesou na grota feito chumbo derretido. Os 3 se entreolharam, baixaram um pouco as armas, mas sem relaxar completamente. Você é a Rufina do beijo partido? Perguntou Zé Preá. Sou. A resposta simples, sem rodeio, causou mais impacto que grito ou ameaça. Os 3 cangaceiros ficaram parados, sem saber se deviam atirar, fugir ou pedir autógrafo. Chama o Ezequiel, sussurrou um deles para o outro. Em poucos minutos, o chefe do bando apareceu. Ezequiel Ferrabras era cabra de respeito. 1,80 m de altura, ombros largos, barba cerrada e olhos que pareciam ver a alma da gente. Usava gibão de couro cravejado de medalhas, cartucheira dupla no peito e um rifle que nunca errava o alvo. Então você é a famosa Rufina, disse parando a 2 metros dela. Menor do que eu imaginava. Tamanho não importa quando se sabe onde acertar o golpe. Ezequiel gostou da resposta. Ouvi falar dos seus trabalhos. Dizem que você mata sem fazer barulho, sem deixar rastro. Dizem bem. E que usa beleza para desarmar homem antes de matar. Uso o que funciona. Inteligente. Ezequiel caminhou em volta dela, como quem examina cavalo antes de comprar. Que uma mulher como você faz andando sozinha? Por que não junta com algum bando? Trabalho melhor sozinha. Bando chama a atenção, faz barulho, deixa rastro. Mas também oferece proteção. Sertão é perigoso para quem anda só. Rufina olhou para os 15 homens armados, todos prestando atenção na conversa. Sabia que estava sendo testada, que cada palavra podia decidir se sairia dali viva ou morta. Proteção é bom, disse devagar. Mas também pode ser prisão. Bando tem regras, hierarquia, obrigações. Eu prefiro liberdade. E se eu oferecesse sociedade em vez de hierarquia? Ezequiel parou na frente dela. Você continua fazendo seus trabalhos, mas quando precisar de ajuda, chama a gente. Quando a gente precisar de alguém que saiba lidar com problemas sem fazer fuzuê, chama você. Era proposta tentadora. Ter aliados no sertão podia ser útil. Mas Rufina desconfiava. Conhecia bem a natureza dos homens, especialmente dos homens perigosos. E qual seria minha parte nos lucros dos trabalhos do bando? 10% de tudo que a gente conseguir. 20. 15. Feito. Apertaram as mãos para selar o acordo. Mas Rufina notou que alguns dos cangaceiros não pareciam satisfeitos com a sociedade. Sussurravam entre si, faziam caras feias, olhavam para ela como se fosse animal peçonhento. O problema começou 3 dias depois, quando voltaram de um assalto a uma fazenda. Os homens estavam eufóricos, contando dinheiro e dividindo joias roubadas. Rufina estava sentada num canto, limpando a faca e observando. Ezequiel, disse um dos cangaceiros, chamado Antônio Pitanga. Não acho certo dar parte do nosso suor para quem não participou do trabalho. Ela vai participar dos próximos. Ezequiel respondeu, sem levantar os olhos do dinheiro que contava. Mas e se não der certo? Mulher no bando traz azar. Besteira. Não é besteira, não. Além disso, Pitanga baixou a voz, mas não o suficiente para Rufina não escutar. Como sabemos que ela não vai nos entregar para os volantes? Mulher bonita demais sempre esconde alguma coisa. Foi então que Rufina se levantou devagar e caminhou na direção de Pitanga. O cangaceiro era homem grande, forte,
acostumado a intimidar pela força. Mas quando ela parou na frente dele e sorriu daquele jeito que prometia problemas, ele sentiu um frio na barriga. "Antônio Pitanga", disse ela, voz baixa, mas que todos escutaram. "Você disse que mulher bonita esconde alguma coisa?" Disse, e continuo dizendo. "Tem razão." Rufina se aproximou mais. "Eu escondo muita coisa. Escondo quantos homens já matei. Escondo onde enterrei os corpos. E escondo." Ela pôs a mão no cabo da faca. "A vontade que tenho de mostrar para você como essas mãos pequenas podem abrir buraco grande." Pitanga engoliu seco. A grota inteira ficou em silêncio. Só se ouvia o barulho da água correndo e o vento assobiando nas pedras. "Mas sabe que mais eu escondo?" Rufina continuou. "Escondo que não gosto de ameaça. E você acabou de me ameaçar." "Eu não..." "Disse que eu podia entregar vocês pros volantes. Isso é ameaça." Ezequiel percebeu que a situação estava ficando perigosa. "Calma, gente. Somos todos do mesmo lado aqui." Mas Rufina não tirou os olhos de Pitanga. "Vou fazer uma proposta, Antônio. Você se desculpa pela desconfiança, e eu finjo que não escutei. Ou então..." Ela sorriu. "A gente resolve isso do jeito que homem resolve, 1 contra 1. Pitanga olhou para o chefe, para os companheiros, de volta para Rufina. Era maior que ela, mais forte, mais armado. Mas algo naqueles olhos dele dizia que brigar com aquela mulher era que nem brigar com onça. Mesmo que ganhasse, ia sair machucado. "Me desculpe", resmungou. "Falei sem pensar." Rufina assentiu e voltou para o seu canto. Mas sabia que tinha plantado uma semente de medo no grupo. A partir daquele dia, nenhum dos cangaceiros falava besteira na frente dela. Mas também nenhum deles confiava nela completamente. E no sertão, desconfiança é o primeiro passo para traição. Era numa tarde de domingo, quando o sol já baixava e pintava o céu de vermelho sangue, que Rufina encontrou o homem que ia mexer com o que restava da sua alma. Aconteceu na igreja de São Sebastião, no povoado de Riacho Fundo, lugar pequeno onde todo mundo se conhecia, e forasteiro chamava a atenção. Rufina tinha entrado na igreja não por devoção, mas por estratégia. Sabia que lugar santo era bom para estudar gente, para ver quem tinha dinheiro, quem tinha poder, quem podia ser alvo fácil. Sentou no último banco, de cabeça coberta por um véu preto, fingindo rezar enquanto observava os fiéis. Foi quando viu ele, homem de uns 40 anos, cabelo castanho meio grisalho, mãos calejadas de quem trabalha na roça, roupas simples mas limpas, nada de especial, nada que chamasse atenção. Mas quando ele se ajoelhou para rezar e fechou os olhos, Rufina sentiu uma coisa estranha no peito. Era como se conhecesse aquela cara de algum lugar. Depois da missa, na porta da igreja, ela descobriu quem era. Chico Bento, viúvo há 2 anos, pai de 2 meninas pequenas, carpinteiro que fazia móvel para toda a região, homem simples, trabalhador, querido por todo mundo. Dona Rufina, disse seu Damasceno, comerciante local que tinha puxado conversa com ela. Aquele ali é o Chico Bento, carpinteiro dos melhores que já vi. Perdeu a mulher de febre amarela, ficou criando as filhas sozinho. Rufina olhou de novo para o homem que ajudava uma velhinha a descer os degraus da igreja. Ele tem dinheiro? Dinheiro não, mas é honesto que nem dia claro. Se falar que vai fazer um trabalho, pode contar que fica pronto no dia marcado. Não era o tipo de homem que Rufina costumava caçar. Não tinha riqueza para roubar, poder para derrubar, nem arrogância para castigar. Mas alguma coisa nele mexeu com ela. Talvez fosse o jeito carinhoso como falava com as filhas. Talvez fosse a tristeza mansa que carregava nos olhos. Ou talvez fosse só curiosidade de saber como seria beijar homem que não merecia morrer. Durante uma semana, Rufina ficou no povoado, inventando que estava esperando carona para seguir viagem. Todos os dias via Chico Bento trabalhando na oficina pequena que ficava ao lado da casa dele. Ouvia o barulho do martelo batendo na madeira. Via as 2 meninas brincando no quintal enquanto ele trabalhava. Manuela e Conceição, de 7 e 5 anos, cabelo loiro da mãe morta, olhos espertos que tudo viam.
Corriam pela casa feito passarinho solto, riam alto, faziam perguntas que só criança sabe fazer. Papai, por que a senhora do véu preto fica sempre olhando para cá? Perguntou Manuela num final de tarde. Chico Bento levantou os olhos da madeira que estava aplainando e viu Rufina parada na esquina, observando. Era a 5ª vez naquela semana. Não sei, filha. Talvez esteja precisando de algum trabalho. No dia seguinte, ele se aproximou dela. Desculpe incomodar, senhora. Notei que anda sempre por aqui perto. Se está precisando de algum móvel, posso ajudar. Rufina ficou sem palavras. Era a primeira vez em anos que alguém se aproximava dela sem segundas intenções, sem malícia, só por gentileza pura. Eu estava admirando seu trabalho, conseguiu dizer. É muito bonito. Obrigado. Aprendi com meu pai, ele que me ensinou que madeira tem alma. É só saber conversar com ela. Começaram a conversar. Chico falou da carpintaria, das filhas, da saudade que sentia da mulher. Rufina inventou que era viúva também, que viajava vendendo rendas para sustentar a família. Pela primeira vez em muito tempo, não estava mentindo completamente. Sabia mesmo o que era perder alguém querido. A senhora tem filhos? Perguntou Chico. Não, nunca consegui. A voz de Rufina saiu triste de verdade. Às vezes acho que Deus não me achou digna de ser mãe. Não fale assim. Deus tem planos que a gente não entende. Minha Antônia sempre dizia isso. Quando ele falou da mulher morta, os olhos dele se encheram d'água. Rufina sentiu um aperto no peito que não sabia mais que podia sentir. Ela deve ter sido muito especial. Era mulher boa, mãe dedicada, esposa que todo homem sonha em ter. Chico enxugou os olhos sem vergonha. Às vezes converso com ela à noite, peço conselhos sobre as meninas. E ela responde: no vento que balança as folhas, no canto dos pássaros pela manhã. Quem ama de verdade nunca para de conversar, mesmo depois da morte. Foi naquela hora que Rufina entendeu por que aquele homem mexia com ela. Era o primeiro que falava de amor de verdade. Amor que não pedia nada em troca. Amor que durava além da vida. Era tudo que ela nunca tinha tido. Tudo que João Marruá tinha fingido sentir. Naquela noite, sozinha no quartinho da pensão, Rufina chorou pela primeira vez desde a casa de Dona Chiquinha. Chorou pelo que podia ter sido e não foi. Pelo que ainda podia ser se tivesse coragem de mudar. Pela primeira vez, a ideia de dar um beijo verdadeiro, sem morte por trás, pareceu possível. Mas também pareceu impossível. Como explicar a um homem bom de onde vinha? Como confessar que as mãos que ele achava delicadas já tinham tirado vida de tanta gente? Como amar alguém quando se era monstro fingindo de gente? Enquanto Rufina lutava com a consciência no povoado de Riacho Fundo, o sertão se organizava para dar cabo dela. A gota d'água foi o assassinato do Dr. Eliseu, em Sobral. Homem respeitado, bem relacionado, que tinha amigos poderosos na capital e parentes influentes no governo. Foi o deputado Horácio Sampaio, primo do doutor morto, que armou a caçada. Homem de cabelo branco bem penteado, bigode encerado e palavras que cortavam que nem navalha. Chamou os chefes de polícia de 5 cidades para uma reunião na casa dele, em Fortaleza. Cavalheiros, disse ele, batendo o punho na mesa de mogno importado, essa criminosa fez do sertão terra de ninguém. Mata homens de bem, rouba famílias honradas, espalha terror por onde passa. O delegado Firmino Teixeira de Sobral, homem magro como vara seca, mas duro como couro velho, assentiu com a cabeça. É verdade, deputado. Já tentamos pegar ela várias vezes, mas é esperta que nem raposa velha. Esperta, mas não invisível, rosnou o capitão Sebastião Moraes, comandante da Força Volante de Quixadá. Todo bandido tem ponto fraco. É questão de achar. E qual é o plano? Perguntou o sargento Nicolau, de Campina Grande. Deputado Horácio abriu um mapa grande na mesa, marcado com pontos vermelhos onde Rufina tinha atacado. Ela tem padrão, sempre escolhe homens ricos, sempre ataca sozinha, sempre deixa a marca do lenço vermelho. Vamos usar isso contra ela. O plano era simples e cruel. Iam espalhar a notícia de que um comerciante muito rico ia passar por determinada cidade, carregando dinheiro e joias.
Quando Rufina aparecesse, como certamente ia aparecer, estaria caindo numa armadilha. "E quem vai fazer de isca?" perguntou o delegado Firmino. "Meu sobrinho, Tenente Arlindo Sampaio. Homem corajoso, boa pontaria e tem cara de rico bobo que ela gosta de matar." Arlindo era mesmo perfeito para o papel. 28 anos, bonito de rosto, bem vestido e com aquele jeito meio prepotente de quem nasceu em berço de ouro. Topou a missão na hora. "Vai ser um prazer livrar o sertão dessa peste", disse ajeitando o colete de seda. "Mulher que mata homem merece morte de cachorro danado." Espalharam a história nas feiras, nas vendas, nos botequins. Em 2 semanas todo mundo sabia. Tenente Arlindo Sampaio ia passar por Caicó na lua nova, levando herança do pai morto para investir em gado na Paraíba. Dinheiro contado, joias da família, tudo numa mala de couro que não largava nem para dormir. A notícia chegou aos ouvidos de Rufina através de um mascate que parou em Riacho Fundo para vender miudezas. Velho Antônio Miudinho, que conhecia todas as fofocas do sertão e vendia junto com linha e agulha. "Dona Rufina", disse ele, baixando a voz como quem conta segredo. "Ouvi uma história que pode interessar. Tem um tenente rico passando por Caicó semana que vem, carregando fortuna em dinheiro vivo." Rufina fingiu desinteresse. "E por que isso me interessaria?" "Ué, a senhora comerciante não gosta de saber onde tem gente com dinheiro para comprar fazenda cara?" Era desculpa boa. Rufina agradeceu a informação e deu uma moeda pro mascate. Mas por dentro, a cabeça já trabalhava. Fazia tempo que não tinha um alvo bom e dinheiro estava fazendo falta. Mas também fazia tempo que não sentia vontade de matar. A semana que passou em Riacho Fundo, conversando com Chico Bento, vendo ele brincar com as filhas, escutando ele falar da mulher morta com tanto carinho, tinha mexido com alguma coisa dentro dela. Pela primeira vez, imaginou como seria ter vida normal, trabalho honesto, amor verdadeiro. Mas vida normal não paga as contas. E no sertão brabo, quem não tem dinheiro não sobrevive muito tempo. Naquela noite, Rufina foi se despedir de Chico Bento. Disse que tinha recebido notícia de uma oportunidade de negócio em Caicó e precisava partir na manhã seguinte. "Vai fazer falta por aqui", disse ele, e parecia sincero. As meninas se acostumaram com a senhora. Sempre perguntam pela moça bonita do véu preto. Elas são muito especiais. O senhor tem sorte de ter filhas assim. "Tenho mesmo." Chico parou de aplaindar a madeira e olhou para ela. "Dona Rufina, posso fazer uma pergunta indiscreta?" "Pode." A senhora não pensa em se estabelecer em algum lugar? Vida de viajante deve ser muito solitária." Rufina sentiu o coração apertar. "Às vezes penso, mas minha vida é complicada. Tenho compromissos que não posso abandonar." "Compromisso com o morto não vale mais que promessa com o vivo", disse Chico. E as palavras dele ficaram ecoando na cabeça dela. Na manhã seguinte, quando Rufina partiu para Caicó, carregava no peito uma guerra entre o que era e o que podia ser. Não sabia ainda que estava cavalgando direto para uma armadilha que podia custar a vida. E que a caçada que o deputado Horácio tinha armado ia mudar tudo. Caicó fervia de movimento quando Rufina chegou. Era dia de feira grande, e o povo vinha de todas as direções vender e comprar de tudo que se possa imaginar. Gado mugindo, cabra berrando, galinha cacarejando, gente gritando preços, crianças correndo entre as barracas. Um fuzuê danado que era perfeito para quem queria passar despercebido. Mas Rufina não sabia que estava sendo esperada. Tenente Arlindo Sampaio chegara 3 dias antes, fazendo questão de aparecer. Hospedou-se no melhor hotel da cidade. Jantos nos melhores restaurantes. Comprou roupas na loja mais cara. Falava alto sobre a herança que carregava. Mostrava o relógio de ouro pro portador escutar tilintando. Deixava a mala de couro bem à vista no quarto. Era a representação perfeita do jovem rico e besta que Rufina costumava caçar. Os volantes se espalharam pela cidade disfarçados de tropeiros, mascates e viajantes. 10 homens armados com ordens claras. Deixar Rufina chegar perto do tenente, esperar ela tentar o golpe
e então cercar ela sem chance de fuga. Queremos ela viva se possível, tinha dito o deputado Horácio. Morta se necessário, mas viva se possível. Preciso olhar nos olhos da peste que matou meu primo. Rufina chegou numa quinta-feira de manhã, quando o sol ainda não castigava e dava gosto de andar pela feira. Veio vestida de comerciante simples, saia marrom, blusa bege, cabelo preso num rabo baixo. Único sinal de quem era estava no lenço vermelho, dessa vez usado como faixa no cabelo. Não demorou para ouvir falar do tenente rico. Na primeira barraca onde parou para comprar rapadura, a vendedora já cochichava. Comadre, viu aquele moço bonito que anda por aí cheio de dinheiro? Vi sim. Dizem que é tenente do exército, herdou fortuna do pai. Pois é, e anda sozinho, sem guarda-costas, sem nada. Parece que não tem medo de bandido. Ou é muito corajoso ou é muito besta. Rufina escutou tudo calada, pagou a rapadura e saiu. Passou o resto do dia estudando o alvo, vendo os hábitos dele, planejando a melhor forma de se aproximar. Arlindo facilitou o trabalho. Na sexta-feira à noite, apareceu sozinho no bar do hotel, bebendo uísque importado e falando com todo mundo sobre a viagem que ia fazer no dia seguinte. Vou investir em gado na Paraíba, dizia, com a língua já solta da bebida. Terra boa, preço barato, oportunidade que nem essa não aparece duas vezes na vida. Foi quando Rufina se aproximou. Desculpe a intromissão, disse ela sentando na mesa ao lado, mas ouvi o senhor falando de investimento em gado. Meu falecido marido mexia com isso. Talvez possa dar algum conselho útil. Arlindo olhou para ela e quase sorriu. Era exatamente como tinham descrito. Bonita, elegante, jeito de viúva rica procurando companhia. Claro, senhora. Seria um prazer conversar com alguém que entende do assunto. Rufina puxou conversa sobre gado, fazendas, investimentos. Falava com o conhecimento de quem realmente entendia, porque tinha ouvido essas conversas em todas as casas onde entrara para matar. Arlindo ficou impressionado. A senhora sabe muito do assunto, disse ele. Aprendeu tudo com o marido? Ele dizia que mulher inteligente tem que entender dos negócios do marido. Nunca se sabe quando vai precisar cuidar de tudo sozinha. Homem sábio, pena que morreu cedo. Muito cedo. Rufina baixou os olhos, representando tristeza. Às vezes a solidão pesa demais. Era o gancho que Arlindo esperava. Compreendo perfeitamente. Também sou viúvo. A solidão é mesmo um fardo pesado. Mentira bem contada. Arlindo nunca tinha casado, mas sabia que história de viuvez comovia a mulher. Conversaram até tarde. Rufina representou perfeitamente o papel da viúva carente, interessada em companhia masculina. Arlindo representou o do homem rico e gentil, oferecendo proteção e carinho. Quando o bar começou a fechar, ele fez o convite que ela esperava. Dona Rufina, se não for muita ousadia, gostaria de tomar um último drink no meu quarto. Tenho uma garrafa de conhaque francês que trouxe da capital. Seria uma honra, ela respondeu, baixando os olhos como moça envergonhada. Subiram para o quarto do hotel, seguidos de longe por 2 volantes disfarçados. Na porta ao lado, outros 3 homens esperavam o sinal. No final do corredor, mais 2. Nas janelas do prédio em frente, atiradores de elite. Rufina estava entrando numa teia de aranha sem saber. O quarto era grande, bem mobiliado, com cama de casal e mesa de madeira escura onde Arlindo serviu o conhaque em taças de cristal. A mala de couro ficava no canto, bem à vista, como isca perfeita. Ao futuro, disse Arlindo, erguendo a taça. Ao futuro, repetiu Rufina. Beberam devagar, conversaram sobre vida, sonhos, planos. Arlindo era bom ator. Representava bem o papel do homem apaixonado. Quando se aproximou dela no sofá pequeno, quando segurou a mão dela, quando sussurrou palavras de carinho no ouvido, parecia sincero. Rufina, disse ele, olhando nos olhos dela. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas sinto que você é especial. Diferente de todas as mulheres que já conheci. Diferente como? Misteriosa, perigosa.
Ele sorriu. Excitante. Era a deixa que Rufina esperava. Se aproximou mais, pôs a mão no peito dele, sussurrou. Quer saber um segredo meu? Quero. Eu também acho você especial. Especial demais pra... Ela fez uma pausa, olhou nos olhos dele, para deixar vivo. Foi então que tudo desandou. Arlindo tentou puxar a pistola que carregava escondida, mas Rufina foi mais rápida. A faca que ela carregava na coxa apareceu na mão dela feito mágica. Cortou o punho dele antes que conseguisse sacar a arma. Agora! Gritou Arlindo, e as portas do quarto se escancararam. 6 homens armados entraram atirando. Rufina saltou por trás da cama, usando o colchão como proteção. As balas uniam por todo lado, estilhaçavam o espelho, quebravam a janela, arrancavam madeira da parede. Ela está armada, gritou um dos volantes. Cuidado com a faca. Rufina calculou as chances. 6 homens armados, um corredor estreito, janela que dava para o segundo andar. Não tinha como ganhar na força, mas podia ganhar na esperteza. Pegou a lamparina de querosene da mesa e jogou contra a parede. O fogo se espalhou rápido, subindo pelas cortinas, lambendo o teto de madeira. Em segundos, o quarto virou inferno. Na confusão da fumaça e das chamas, Rufina saltou pela janela. Caiu no telhado do prédio vizinho. Rolou, se levantou e começou a correr. Atrás dela, gritos de raiva e tiros perdidos cortavam a noite. A caçada tinha começado de verdade. E dessa vez, Rufina era a presa. Rufina correu 3 dias e 3 noites pela caatinga fechada, com os volantes no seu rastro feito matilha faminta. Dormia 2 horas aqui, 2 ali, sempre de ouvido atento ao barulho de casco no chão e vozeria de homem. O cavalo preto que Dona Chiquinha tinha dado estava cansado, as cartucheiras vazias, e a água acabando na borracha de couro. Foi no 4º dia, quando já não aguentava mais, que ela chegou na Grota do Angico, lugar onde conhecera Ezequiel Ferrabras e o bando dele, onde tinha feito sociedade que agora parecia coisa de outro mundo. Esperava encontrar os cangaceiros, pedir abrigo, ganhar tempo para pensar num plano. Mas a grota estava vazia. Só restavam cinzas de fogueira apagada e marcas de acampamento abandonado às pressas. Procurando alguém, Rufina? A voz veio de trás das pedras, conhecida demais, odiada demais. Rufina se virou devagar e viu o homem que tinha partido sua vida pela metade, 20 anos antes. João Marruá, mais velho, mais magro, cabelo grisalho escondido debaixo do chapéu de couro surrado. Mas era ele, com aquele sorriso torto que um dia ela julgou bonito e agora via como era. Sorriso de cobra antes de dar o bote. João Marruá, disse ela, e o nome do desgraçado saiu da boca dela como cuspe. Que você quer aqui? Vim resolver uma conta antiga. Ele saiu de trás da pedra devagar, mãos longe das armas, representando paz. Conta que deveria ter resolvido há muito tempo. Conta sua comigo já foi paga, com sangue e sofrimento. Não, Rufina, não foi. Marruá se aproximou mais. Porque você virou o que virou por minha causa, e agora preciso consertar o estrago. Rufina riu, mas era riso sem alegria, amargo que nem fel de cobra. Consertar? Você acha que pode consertar vida quebrada? Posso tentar. Marruá parou a 3 metros dela. Os volantes estão vindo para cá. Meia hora no máximo. Você pode fugir sozinha e morrer na caatinga. Ou pode vir comigo e viver. Vir com você para onde? Pro México. Tenho contato lá, gente que esconde bandido brasileiro em troca de dinheiro. Vida nova, nome novo, chance de recomeçar. E por que você me ajudaria? Marruá tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo grisalho. Parecia mais velho que os anos que tinha, cansado de carregar peso na consciência. Porque você não nasceu assassina, Rufina? Eu que fiz você assim. Eu que quebrei a Maria Rufina Boazinha e criou a Rufina do beijo partido. Verdade, foi você. Então deixa eu consertar. Vamos embora, longe deste sertão maldito. Você pode voltar a ser quem era. Rufina estudou o rosto dele procurando sinais de mentira, rastros da traição que conhecia tão bem.
Mas tudo que via era cansaço, peso da idade e algo que podia ser arrependimento verdadeiro. Por que agora, Marruá? Por que depois de 20 anos você resolve ter consciência? Porque fiquei velho, porque tenho pouco tempo de vida pela frente, e porque... Ele hesitou. Porque nunca esqueci a moça que eu conheci no São João de Pedra Branca. Moça que dançava de vestido azul e tinha olhos de esperança. Era mentira ou verdade? Rufina não sabia mais distinguir. 20 anos matando o homem que mentia tinham deixado ela desconfiada demais para acreditar em arrependimento. Mas 20 anos de solidão também tinham deixado ela cansada demais para recusar qualquer chance de paz. Se eu for com você, disse ela, e você me trair de novo, se eu te trair de novo, você me mata. Direito seu. Rufina ouviu ao longe o barulho que temia. Tropel de cavalos, vozes de homem, latido de cachorro. Os volantes tinham achado o rastro. Decide, Rufina. Agora ou nunca. Ela olhou para a grota onde tinha aprendido que até entre cangaceiros a confiança era coisa rara. Olhou para a estrada que levava de volta ao povoado onde Chico Bento criava as filhas sozinho e falava com a mulher morta toda noite. Olhou para João Marruá, homem que tinha destruído sua vida e agora oferecia salvação. Vamos, disse ela montando no cavalo cansado. Mas se me trair, sei, você me mata. Partiram juntos pela trilha escondida que levava para o norte, na direção da fronteira. Atrás deles, os gritos dos volantes ecoavam na grota vazia, furiosos por ter perdido a presa mais uma vez. Mas Rufina cavalgava com o coração apertado, porque sabia que estava fugindo não só dos inimigos. Estava fugindo também da única chance de amor verdadeiro que tinha encontrado na vida. E fugia com um homem que talvez fosse mentir para ela pela segunda vez. 3 dias cavalgando pelo sertão brabo, dormindo debaixo de mandacaru e comendo rapadura seca, João Marruá e Rufina chegaram na cidade de fronteira, onde ele dizia ter contato para passar para o México. Lugar fedorento, cheio de gente ruim, onde bandido de todo tipo vinha se esconder quando a justiça apertava. A casa do contato ficava numa rua sem nome. Construção baixa de adobe com porta de madeira carcomida e janela sem vidro. Quem os recebeu foi um gringo sujo, barrigudo, que falava português arrastado e tinha olhar de quem não se importava com nada desde que o pagamento fosse em ouro. Vocês querem passagem para onde? Perguntou, cuspindo no chão de terra batida. Cidade pequena, longe da fronteira. Lugar onde a gente possa começar vida nova, respondeu Marruá. 5 moedas de ouro por cabeça. Metade agora, metade quando chegar lá. Marruá abriu o bornal e contou o dinheiro. Rufina reparou que ele tinha mais ouro do que devia ter um cangaceiro comum. Muito mais. De onde veio essa riqueza toda, Marruá? Perguntou ela quando saíram da casa do gringo. Trabalho de anos. Guardei tudo que pude. Que tipo de trabalho? Marruá hesitou. O mesmo que você, só que eu nunca fiquei famoso. Mentira. Rufina sentiu no faro que treinara em 20 anos de desconfiança. Havia alguma coisa que ele não estava contando, algum segredo por trás daquela riqueza toda e daquela vontade súbita de ajudar. Naquela noite, no quartinho fedorento do hotel de última categoria, onde iam passar a última noite no Brasil, Rufina descobriu a verdade. Marruá tinha bebido demais. Cachaça barata que soltou a língua dele feito chave solta fechadura velha. Começou a falar do passado, dos crimes que tinha cometido, da vida de bandido que levava. Sabe, Rufina, disse ele, olhos vermelhos de bebida. Às vezes eu acordo de madrugada e vejo sua cara naquela noite. Cara de esperança que eu quebrei. Me dá remorso. Remorso por quê? Por me trair? Por ter criado o monstro. Marruá tomou outro gole. Você era moça boa, trabalhadora, sonhadora. Eu que transformei você nisso. Em que, Marruá? Em assassina. Em coisa que mata gente por dinheiro. Ele riu, mas era riso sem graça. Irônico, não é? Eu que ensino você a matar, agora quero te salvar. Foi então que Rufina entendeu. Você não quer me salvar. Você quer se salvar. Como assim?
O remorso não é por me ter feito mal, é por ter criado concorrência. Rufina se levantou da cama, foi até a janela pequena que dava para o beco imundo. Quantos homens você matou depois de mim, Mahuá? Quantas viúvas você fez? Quantos filhos você deixou órfãos? Isso não vem ao caso. Vem sim, porque você não mudou. Continua sendo o mesmo canalha mentiroso que conhecia há 20 anos. Mahuá pousou a garrafa, ficou sério. Rufina, você não entende. Quero mesmo te ajudar. Por quê? Por amor? Ela se virou para ele e havia fogo nos olhos dela. Você nem sabe o que é amor, Mahuá. Nunca soube. Sei sim, amo você. Mentira. É verdade. Sempre amei. Se me amasse, não tinha me entregado para os inimigos naquela noite. Mahuá se levantou cambaleando, foi na direção dela. Estava desesperado. Devia dinheiro, iam me matar. Não tive escolha. Sempre tem escolha. Você escolheu me trair. E me arrependo todo dia. Arrependimento não desfaz estrago. Mahuá parou na frente dela. Segurou o rosto dela entre as mãos como fizera 20 anos antes, debaixo do juazeiro de pedra branca. Rufina, me dá uma chance. Deixa eu provar que mudei. Como? Me beijando, de verdade. Sem raiva, sem ódio, sem vontade de matar. Era o beijo mais difícil que Rufina podia dar. Beijar o homem que tinha destruído sua vida. Beijar quem tinha ensinado a desconfiar de todo mundo. Beijar quem talvez ainda estivesse mentindo. Mas era também a única forma de saber se ainda sobrava alguma coisa da Maria Rufina de 16 anos, da moça que acreditava em amor e sonhava com futuro. Ela se aproximou devagar, olhou nos olhos dele que um dia julgara bonitos, viu as rugas que a idade tinha trazido, a tristeza que os anos de crime tinham plantado, o cansaço de quem carregava a culpa pesada demais. Se eu te beijar, sussurrou ela, e descobrir que você ainda está mentindo. Eu sei, ele disse. Você me mata. Rufina fechou os olhos, se aproximou mais, sentiu o bafo de cachaça misturado com cheiro de homem sujo de estrada. Os lábios dele tocaram os dela, devagar, como se fosse a primeira vez. Era beijo diferente de todos os outros. Não tinha a pressa dos homens que ela matava, nem a falsidade dos que fingiam amor para conseguir o que queriam. Era beijo triste, cansado, cheio de arrependimento e saudade. Quando se separaram, Rufina abriu os olhos e viu lágrima descendo pelo rosto dele. Obrigado, disse Mahuá, por ter me dado essa chance. De nada, ela respondeu, e foi então que enfiou a faca entre as costelas dele. Mahuá abriu os olhos esbugalhados, olhou para a lâmina que tinha entrado certeira no coração. Olhou de volta para ela sem entender. Por quê? Conseguiu perguntar. Por que você mentiu de novo? O beijo não mentiu, mas você sim. Como você soube? O jeito que você olhou para a porta quando me beijou. Você estava esperando alguém chegar. Mahuá sorriu, mesmo com a vida saindo pela ferida. Esperta demais, sempre foi. Eram os volantes, não eram? Você fez acordo com eles. Precisava do dinheiro da recompensa. A voz dele estava ficando fraca. Desculpa, Rufina, não consegui ser homem bom. Ele caiu no chão de terra batida, olhos abertos olhando para um ponto que só ele via. Rufina limpou a faca na roupa dele e guardou. Lá fora, ouviu o barulho que esperava. Cavalos parando na frente do hotel, vozes de homens se organizando para cercar o prédio. Mas não sentia medo, sentia alívio. O último beijo partido tinha sido dado, e dessa vez tinha sido ela quem escolhido quando parar de beijar. Os volantes cercaram o hotel na madrugada, mas Rufina já não estava mais lá. Havia saído pela janela dos fundos enquanto eles se organizavam na porta da frente, deixando para trás o corpo de João Mahuá e levando apenas o cavalo e as armas. Não fugiu para longe, não tinha mais para onde correr. Em vez disso, cavalgou de volta para o povoado de Riacho Fundo, onde Chico Bento criava as duas filhas e falava com a mulher morta toda noite. Se ia morrer,
Queria morrer perto da única coisa boa que tinha encontrado naqueles anos todos de sangue e solidão. Chegou quando o sol nascia, pintando o céu de vermelho sangue e dourado velho. As ruas estavam vazias, só se ouvia canto de sabiá e mugido de vaca no curral. Lugar pacato onde crime era coisa que acontecia longe, nas histórias que os viajantes contavam. Chico Bento estava no quintal, dando comida para os porcos antes de começar o trabalho. As duas meninas, Manuela e Conceição, brincavam de boneca debaixo da mangueira velha que dava sombra na casa. Quando ele viu Rufina parada no portão, largou o balde de milho e veio na direção dela. "Dona Rufina, pensei que não ia mais voltar por aqui." "Também pensei," ela disse descendo do cavalo. "Mas às vezes a gente volta para os lugares que deixaram marca boa na alma." Chico notou que ela estava diferente, mais magra, mais cansada, com olheiras fundas e jeito de quem carregava peso grande demais para os ombros. "Aconteceu alguma coisa ruim?" "Muita coisa ruim, Chico. Coisa que não posso contar." As duas meninas vieram correndo, alegremente curiosas como só criança sabe ser. "Tia Rufina voltou," gritou Conceição, a mais nova. "Trouxe presente pra gente?" perguntou Manuela. Rufina se ajoelhou na altura das duas, segurou os rostinhos angelicais entre as mãos. Por um momento, imaginou como seria ter filhas assim, criar gente boa em vez de espalhar morte. "Trouxe sim," disse ela, tirando do bornal 2 moedas de ouro. "Mas não são para vocês, são pro pai de vocês, para comprar coisa boa pro trabalho dele." Chico tentou recusar, mas Rufina insistiu. "Por favor, deixe eu fazer esse bem pequeno." "Dona Rufina, a senhora vai ficar para almoço?" perguntou Manuela. "Não posso, minha bonita. Preciso continuar viagem. Mas acabou de chegar. Às vezes a gente chega só para dizer adeus." Chico entendeu que havia alguma coisa estranha acontecendo. Mandou as meninas para dentro de casa e ficou a sós com Rufina no quintal. "O que está acontecendo de verdade?" perguntou ele. "Gente ruim vem atrás de mim. Não posso ficar, porque vocês vão sair machucados." "Que tipo de gente ruim?" Rufina olhou para ele, para o homem bom que tinha mostrado que ainda existia bondade no mundo, e decidiu contar a verdade, ou pelo menos parte dela. "Chico, eu não sou comerciante de rendas. Sou gente que fez coisas ruins na vida. Muitas coisas ruins. Todo mundo já fez coisa ruim. Não como eu fiz." Chico segurou as mãos dela, calejadas de cavalgada e marcadas por cicatrizes que ele nunca tinha notado. "Não me importa o que você fez antes. Importa quem você é agora. E se eu disser que sou assassina? Que matei mais gente do que posso contar?" Chico ficou calado por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu firme. "Então eu diria que você precisa de perdão. E perdão é coisa que todo mundo merece." Rufina sentiu os olhos se encherem d'água. Era a primeira vez em 20 anos que alguém oferecia perdão em vez de julgamento. "Obrigada," sussurrou ela. "Por quê?" "Por me lembrar que ainda sou gente." Foi quando ouviram o tropel de cavalos na rua principal. Muitos cavalos, gente armada, vozes de comando. Os volantes tinham chegado. "Esconde as meninas," disse Rufina, puxando a faca da cintura. "E não saia de casa, aconteça o que acontecer." "Rufina, vai, Chico. Cuida das suas filhas. E quando elas crescerem, conta para elas que conheceram uma mulher que aprendeu a amar no último minuto da vida." Ela beijou a testa dele. Beijo limpo, sem maldade, sem morte. Depois montou no cavalo e cavalgou na direção da rua principal, de onde vinham os gritos dos volantes. "Rufina do beijo partido!" gritou uma voz que ela conhecia. Era o capitão Sebastião Moraes da Força Volante de Quixadá. "Entrega-se! Está cercada!" Rufina parou o cavalo no meio da rua, de frente para 15 homens armados com rifles apontados para ela. O lenço vermelho tremulava no pescoço dela, anunciando quem era para quem ainda tivesse dúvida.
Não me entrego não, capitão, gritou ela de volta. Mulher como eu não serve pra cadeia. Então morre aí mesmo. Então morro. Foi fuzilaria danada. Rufina conseguiu derrubar 3 volantes antes das balas pegarem nela. Primeira no peito, segunda na barriga, terceira no pescoço. Caiu do cavalo feito boneca de pano, o lenço vermelho espalhando no chão de terra batida como se fosse sangue derramado. Quando os volantes se aproximaram, ela ainda respirava. Capitão Sebastião se ajoelhou do lado dela. Alguma última palavra? Perguntou. Rufina sorriu, mesmo com sangue escorrendo da boca. Sim, uma pergunta. Que pergunta? Vocês acham que mataram a mulher ou a lenda? Morreu com os olhos abertos, olhando para o céu que começava a escurecer. O lenço vermelho ficou ali, tremulando na brisa da tarde, feito bandeira de guerra que não aceita derrota. Enterraram Rufina do Beijo Partido no cemitério de Riacho Fundo, numa cova sem nome, sem cruz, sem nada que dissesse quem ali estava. Mas não conseguiram enterrar a história. A lenda cresceu, espalhou-se pelas feiras, virou verso de cordel, ganhou detalhes que nem ela mesma tinha vivido. Dizem que nas noites de lua nova ainda se vê uma mulher de lenço vermelho cavalgando pelas estradas do sertão. Dizem que ela protege mulher honesta e castiga homem safado. Dizem que quem ouve o sussurro dela no vento está marcado para morrer de amor. Verdade ou mentira, uma coisa é certa. Rufina virou mais que gente. Virou mito, virou lenda, virou história que o povo conta e reconha, que atravessa geração e não morre nunca. Porque no sertão brabo, onde a vida é dura e a morte é certa, as histórias são a única coisa que vive para sempre. E quem morreu não calou. Virou canto no vento, reza no mato, sussurro na caatinga. Virou memória viva entre as almas que ainda rondam este chão rachado, lembrando que amor e morte, ódio e perdão, sempre caminham juntos. No rastro da pólvora,